Louvamos a Deus e o reverenciamos por este momento feliz que Ele nos tem proporcionado de poder estar aqui convosco nesta noite. Também queremos lhe adorar em gratidão a Ele pela tão grande salvação, através do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor, por nós. E de uma forma pública, externar a nossa gratidão ao nosso pastor setorial, pastor Sérgio Correia, representante direto do nosso digno e amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança que nos é dada de poder usar o púlpito deste santuário para verbalizar uma reflexão, palavra do Senhor. Quem está feliz nesta noite, levanta a mão e diga glória a Deus. Meus irmãos, orientado pelo nosso pastor setorial, pastor Sérgio, convidamos a todos para abrir a palavra do Senhor no texto onde está inserido o tema que os irmãos escolheram para o brilhantismo desta festividade. Salmos de número 25, onde foi feita a leitura devocional. Vamos estar recapitulando com os irmãos o verso de número 4 e o verso de número 5, revelando assim a inerrante, infalível, imutável e poderosa palavra de Deus. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. 5. Guia-me nas tuas verdades e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando. Rogando as orações intercessórias ao nosso favor, e aproveitando a oportunidade, já parabenizando o coro jovem, Emanuel, pelo seu 11º ano de existência. Deus abençoe a todos e parabéns pelo trabalho que estão ofertando ao Senhor. Meus irmãos, é ciente de todos que o livro dos Salmos, que trata-se do Inário Nacional de Israel, livro este que alguns entre os judeus o classificam como livro dos louvores e dos cânticos inspirado. Existem alguns entre os gregos que classifica este livro como psalmos, que trata-se de poemas que foram adaptados para a música. Este livro dos Salmos é ciente de todos que, após a divisão das Santas Escrituras em ordem numérica, que se deu entre um período do ano de 1400 a 1500 depois de Cristo, este livro passou a conter 150 salmos e 2.460
e um verso. Haja vista que o livro dos Salmos, ele não é mencionado através de capítulos, nem também através de versículos, mas sim através de salmos e de verso. O Salmo de número 25 é composto de 22 versos, cujo salmo alguns estudiosos, expoentes das Escrituras, o classificam como o salmo da oração. Pois no verso de número 1 do Salmo 25, nós observamos o salmista Davi, ele fazendo esta ilustre revelação, quando ele diz: a ti, Senhor, levanto ou elevo a minha alma. Entendes que naquele momento em que se encontrava o salmista, ele se apresenta diante do Senhor. Ele eleva a sua alma, o mais profundo do seu coração, diante de Deus, através desta oração que é classificada como uma oração pessoal. E diante dos versículos que compõem este salmo, nós podemos observar alguns objetivos, algumas razões pelas quais o salmista ele se apresenta diante do Senhor. E diante de tantas, uma delas está no verso de número 4, onde está inserido o tema. E eu queria, por gentileza, que todos, em alto e bom som, repetisse comigo, por gentileza. Diga assim: 1, 2, 3. Faz-me saber, ó Senhor, os teus caminhos. Meus irmãos, no termo original, essa expressão caminho está ligada de uma forma direta a um propósito. Quando o salmista Davi, ele suplica, ele se apresenta, ele ora a Deus desta forma, para que Deus lhe faça saber os seus caminhos. Davi queria de Deus uma revelação mais ampla. Davi queria da parte de Deus uma revelação mais profunda, relacionada ao estado em que ele se encontrava. E alguns estudiosos, dobre a sua atenção, por gentileza, eles querem revelar que o Salmo 25, ele é um salmo paralelo ao Salmo de número 34, que é um salmo de louvor, um salmo de agradecimento ao Senhor. E alguns intérpretes dizem que neste quadro, neste contexto, Davi, ele se encontrava na caverna em Adulão. Pois os irmãos têm ciência que em 1 Samuel, no capítulo de número 16, versículo 1 ao versículo 13, dentro de uma orientação divina,
o Senhor, ele orienta o profeta Samuel a encher, a preparar o seu vaso de azeite e ir até Belém, na casa de Jessé, e ungir, consagrar, separar um dos seus filhos para exercer o ofício de rei sobre a nação de Israel. Em obediência à voz de Deus, Samuel, ele chega na casa de Jessé. E é interessante que a primeira visão de Samuel foi para um dos seus filhos, por nome Eliabe. É interessante que Samuel era um homem que tinha uma larga experiência com Deus, exercia o ofício de profeta, exercia o ofício de juiz e também exercia o ofício de sumo sacerdote sobre aquela nação. Só não exercia o ofício de rei para não se igualar à pessoa de Jesus. Mas neste cenário, quando ele entra na casa de Jessé, ele tem a oportunidade de contemplar em primeiro lugar quem? Eliabe, moço bonito, formoso, de bela estatura, e ele automaticamente, ele pega a sua mantolia, o seu vaso, e vai ungir a Eliabe para ser o rei de Israel. Mas mesmo como um profeta, mesmo como um sacerdote, mesmo como um juiz, o homem que tinha uma larga experiência com Deus, mas o ser humano, ele está sujeito a erros. E diz o texto que Deus fala a Samuel. Diz: Samuel, não faça tal coisa. Porque Deus, irmãos, ele vê o que o homem vê, mas também vê o que o homem não vê. É bem provável que existem situações que o ser humano, ele olha para o exterior, ele olha para a aparência, mas Deus, ele nos analisa de uma forma mais profunda. Ele analisa o coração, o centro das nossas intenções, e passa os seus filhos, e a Bíblia revela que o Senhor, através de Samuel, interroga, e diz: acabaram os seus filhos? Não, falta um, o menor, manda chamar, porque ninguém sentará na mesa até que ele chegue. Manda chamar Davi no campo. E quando Davi chega entre todos os irmãos é ciente disto, Deus diz: é este aí. E Samuel unge a Davi, revelando assim o seu propósito, pois ele haveria de futuramente reinar sobre Israel. E é bem verdade que naquela época o Espírito Santo, ele agia, ele trabalhava de uma forma esporádica, específica, para realizar uma obra de um caráter extraordinário. E a partir de então, Davi, ele foi ungido e cheio do Espírito Santo. Quem me entende até aqui, diga amém. Mas a Bíblia revela que passaram-se alguns anos, pois quando Davi foi separado, Davi tem em torno de 14 até 17 anos. E conforme 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5 e o versículo 4, aos 30 anos de idade, a promessa de Deus, ela se cumpre, ela acontece na vida de Davi. Porque em Número está escrito, e eu creio, 23 e 18, que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor, ele tem poder, autoridade para literalmente cumprir aquilo que ele fala.
não é? Em Jeremias 1:12, a Bíblia diz que este Senhor que promete, Ele zela, Ele vigia toda a sua palavra para ter o seu literal cumprimento. Mas observe que dentro deste contexto, que Davi diz assim: Senhor, faz-me saber o teu caminho, os teus propósitos. Que propósito? Que Deus já tinha o revelado, que Deus já tinha se manifestado através do profeta, e tinha revelado para Davi o caminho que tinha traçado para ele, o propósito que tinha para realizar em sua vida. Mas só que do propósito, até o cumprimento, a realização, diga comigo, tem um caminho. E este caminho, irmãos, ele é cheio de surpresas. Porque no profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 55, e o versículo de número 8, ele diz assim, o Senhor: os meus caminhos, eles são mais elevados, mais altos do que o nosso caminho. E os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso pensamento. Somos limitados, relacionados à mente de Deus. Existe uma expressão do Senhor em Naum, capítulo 1, versículo 3, que às vezes vai além da minha mente. Pois o Senhor, Ele disse em suas palavras que o meu caminho, irmãos, imagine isso, Ele disse, o meu caminho é na tormenta e na tempestade. Como se caminha em uma situação como esta? Como trafega em uma situação como esta? É por isso que às vezes Deus permite a gente trafegar por determinados caminhos, enfrentar determinadas situações na nossa vida, que gera dúvida, relacionados aos projetos que Deus nos revelou. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi ungido, mas estava fugindo de Saul. E parou na cidade de Gades, diante de um rei chamado Aquis, que era rei dos filisteus, e ali estava sendo quase prestes sentenciado à morte. E naquela ocasião Davi se utiliza de uma estratégia. Ele dá uma de louco. Você já leu esse texto? Ele dá uma de louco, de doido. Ele começa a escravatar os dentes. Ele começa a melar, a sujar a sua barba de saliva. Começa a espernear, buscando uma estratégia para escapar daquela situação. E Aquis olha para ele e aí diz assim, e para os seus súditos aí diz assim, e não basta não? Já temos muito louco aqui, é o suficiente, e ainda estão trazendo mais um. Mas era uma estratégia que Deus estava dando a Davi. Deus dá estratégia, irmão. Aí Davi é retirado dali, vivo, e vai para a caverna de Adulão. 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 10, a seguir os irmãos podem encontrar isso. E dentro da caverna de Adulão, dobre a sua atenção por gentileza, ele ora. Ele busca a Deus. Em momento de frustração, decepção, dor, vergonha, perseguição, ele diz, Senhor, eu repito, faz-me conhecer o quê? O teu caminho, o teu propósito. Conhecer o quê que eu já te revelei?
fazer conhecer o que eu já te disse? Te revelar mais o que eu já falei contigo? Levei o profeta, te ungiu, te mostrou. É porque as lutas, as provas, as aflições gera dúvida. Foi Jesus que disse, um dos maiores homens de toda a história. Jesus disse, entre os nascidos de mulher, não tem um maior do que ele, se referindo a João Batista. Quando ele termina o seu ministério, que Jesus inicia, irmão, João foi comparado a um anjo do Senhor, um precursor, aquele que vinha diante de Deus para abrir e preparar o caminho para Cristo. Mas quando Jesus inicia o seu ministério e João está preso, João chama um discípulo em particular e diz assim, vai lá. Chama assim, ó, vai lá. E chama ele de secreto. E pergunta a ele, se ele verdadeiramente ele é o Cristo. Ou se estamos esperando o outro. Irmão, João Batista, ele pregava no deserto da Judéia, dizia assim, ó, eu vos batizo com água, mas está vindo um aí após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem pá na mão, ele tem instrumento de limpeza, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mensagem de poder, autoridade. Mas João foi preso. João encerrou o seu ministério. João estava no calabouço, condenado à morte. E Jesus está pregando. Aí ele manda um mensageiro, e Jesus disse, diga a João, avise a João, que os cegos vê, diga a João que os paralíticos estão andando. Avise a João que os mudos estão falando e os surdos estão ouvindo. Os demônios estão sendo expulsos e o evangelho do reino está sendo anunciado. Glória a Deus. Mas o momento obscuro de luta e aflições, eles podem nos levar a esse patamar. Mesmo tendo promessa, mas às vezes a aflição, a dor, o adulão da vida, causa dúvida. Aqui não tem nenhum super-homem não, irmãos. Nem tem nenhuma mulher maravilha. Olhe para sua irmã e diga assim, somos servos. Feito do mesmo material. Sentimos dores. Choramos. Ficamos afligidos. Temos dúvidas. Porque Deus revela o propósito, mas Deus não revela o que você vai passar pelo caminho até o cumprimento da promessa. No Getsemane, quer dizer, prensa de azeite, não é? Jesus, o Filho de Deus, estava sendo moído, pressado, para realizar a tão grande obra da redenção. É interessante, eu creio assim, que ali Deus permite ele ver o cravo, a coroa, a chicotada, os escárnios, a pancada, o soco, o desprezo. Ele sente com tanta intensidade que o seu suor torna-se como gota de sangue.
Mas Jesus abre a boca, olha para cá e diz assim, ó: Pai, se possível. Ele sabia o propósito, né? Se possível. A dor era intensa. Passa de mim esse cálice. Mas pelo propósito, mas todavia, não faça a minha vontade, mas o quê? A tua. Mas existe uma coisa que Deus não revelou a Jesus. Ele só sentiu isso na cruz, quando no último momento ele disse assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Deus revelou o propósito a ele, revelou os cravos, revelou a coroa de espinho, revelou a lança que o transpassara, os escárnios, a dor, mas não revelou para ele que ia deixar ele só por alguns segundos, não sei, um minuto. Foi tão forte que na cruz ele disse: Deus meu, Deus meu. Por que tu me desamparaste? Eu sei que tem pessoas aqui assim. Deus revelou o propósito. E no propósito traz o quê? Alegria. Mas o caminho, olhe para a sua irmã e diga assim: é um desafio. Às vezes, eu auxilio o pastor ali na área. Às vezes tem uns jovens, né, obreiros, que ajudam o pastor. E eu vejo eles ministrar, pregar. E eu sempre digo: não cante daqui para cima. Não pregue daqui para cima. Cante daqui. Pregue daqui para fora. Cantando, sentindo e vivendo aquilo que está cantando. Pregando, vivendo e sentindo aquilo que está pregando. Porque nenhum de nós que estamos aqui fugimos dessa realidade. Porque todos os seres humanos, eles foram criados e formados por Deus com um propósito. Você está entendendo isso aqui? Senhoras e senhores presentes aqui, todos nós que estamos aqui, fomos criados e formados dentro de um propósito. Gênesis 1, 26 e 27. Quando Deus foi criar o homem, a Trindade estava presente. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. Deus cria e agora forma. Pega o homem do pó, o pastor Sérgio ensinou aqui, e soprou. O homem veio do céu. É assim, pastor? Veio do céu. E agora, Deus revela os seus propósitos naturais. 1:28 de Gênesis. Ele disse ao homem: cresça, multiplique, enche a terra, sujeite, governe. Propósito natural para todos. Em Isaías 43, 7 e 22, ele agora revela o seu propósito espiritual. Entenda comigo, pelo amor de Deus. Ele diz que
todo homem que eu criei para a minha glória e criei para o meu louvor. Então, diante dos propósitos naturais, nós fomos criados também para o propósito espiritual, que deve andar de comum acordo. Até porque quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, tudo o que fizermos, se comamos, se bebamos, faça tudo para a glória de Deus. Deus tem prazer, Deus se sente bem quando vê o seu povo governando, regendo, se destacando, no mundo atual estudando, se formando doutor, mestre, bacharel. Mas que tudo deve estar de acordo com a vontade primária de Deus. É que você foi chamado e escolhido para lhe adorar, lhe reverenciar no patamar de vida que você se encontrar. Olhe para a sua irmã e nós vamos concluir. Diga assim: você foi criada e formado com exclusividade para louvor e para a glória de Deus. Vamos concluir já. E dentro deste princípio, dobre a sua atenção para cá, por favor. Deus como onisciente, Deus como onipresente e onipotente, Ele tem os seus meios de revelar o seu propósito. Para José, ele se revelou através de um sonho. Revelou o seu propósito a José através de um sonho. E naquele sonho José teve a oportunidade de ver, irmãos, um plantio. E ele estava no campo naquele plantio. E atava molho com os seus irmãos. O seu molho se levantava e permanecia em pé. O dos seus irmãos se inclinava. Os seus irmãos o aborrecia. Não falava com ele pacificamente. No dia seguinte, Deus lhe deu outro sonho. Ele viu o sol, a lua e as estrelas se inclinando perante ele. Os seus irmãos aborreceram e o invejaram. O seu pai guardava o negócio no seu coração. Deus revela os seus propósitos. Deus se revela também através de visões, para fazer conhecido a sua vontade na nossa vida. Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro. E observe que o deserto já é difícil, mas ele pastoreava por detrás do deserto. E ele tem a oportunidade de ver um saçal que pegava fogo. Era uma visão de Deus para revelar a Moisés o que ele tinha para realizar em sua vida. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e o 10 diz que quando Deus se revela a Moisés, Deus diz a Moisés: tira a sandália do teu pé, porque este lugar que tu estás é terra santa, separada. É o lugar onde eu realizo meus propósitos. E Moisés disse: eu vou me chegar para ver o que é que está acontecendo aí. Aí a voz brada para Moisés e revela o que tinha na vida de Moisés. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês nesta noite: evangelho não é uma falácia. Olhe, jovens e adolescentes, evangelho é a verdade. A voz de Deus é a verdade. A ação de Deus é a verdade. E Deus faz aquilo que está dentro da sua vontade.
Um dos mecanismos que Deus usa também para revelar o seu propósito é a sua santa e poderosa palavra. Ele disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Ele disse a Jeremias que ele conhecia, que ele acompanhava, antes mesmo do seu nascimento, e que antes mesmo de nascer, através da palavra do Senhor, ele disse a Jeremias: e eu já te dei. Irmão, quem entende isso, irmão? Você entende a grandeza disso aqui? E eu já te dei as nações, como? Como um profeta, como um porta-voz. A mente humana se limita a isto, pelo amor de Deus. Mas o teu Deus é real, adolescente. O teu Deus é real, jovem. Ele faz isto e muito mais. Agora que Deus em Cristo nos ajude nesta noite. E que o Espírito Santo ele nos faça entender o caminho que Ele está permitindo você trafegar por ele, para o seu propósito ser realizado. Glória a Deus. Ano de 1993. Eu estava no interior do estado. A primeira vez que eu vim do Tempo Central. Isso está fazendo mais de 30 anos. Quando eu chego no Tempo Central pela primeira vez, eu fiquei encantado com aquilo. Na época, a saudosa memória, ainda era o pastor José Leôncio, na presidência. Faz pouco tempo. E eu me lembro que sentado com meus irmãos, assim, quando o pastor ministrava a ceia, ele sempre dava um versículo. Aí ele dizia um versículo que está em Isaías, me parece que é 16 e 28, que diz assim: aquele que crer não se apressa. E ali eu comecei a chorar diante daquilo. Eu me lembro que um irmão chegou perto de mim e disse assim: te prepara, que Deus te trazerá. Deus vai te trazer para o Recife. Eu disse: meu Deus. Aí eu disse a meu irmão, tinha 2 irmãos comigo. Eu disse: Deus falou comigo aqui, que vai me trazer para o Recife. Há 30 e poucos anos atrás. Aí ele olhou para mim e disse assim: tu está ouvindo demais. Sempre não tem isso? Tu está ouvindo demais. Eu digo: sim. Passaram-se 25. Faz 7 que eu estou aqui. Eu sempre digo, talvez os irmãos, olha para aqui, talvez os irmãos que usam esse púlpito aqui na orientação do pastor todos os dias, talvez os irmãos que sempre cantam aqui, louvam, já congregam aqui, talvez não valorize tanto o momento de usar esse microfone. Mas eu quero dizer, para mim estar aqui neste momento, glória a Deus, e a felicidade maior, sabe qual é? É porque todas as vezes que o pastor me escala para cá, eu tenho uma alegria que em outro lugar eu não tenho, nas pernas. Mas Deus revela os seus propósitos. É isso que eu quero dizer a você. Você é jovem. Deus revela. Agora, tem um caminho para a gente trilhar por ele. E não podemos ser profano como Esaú, que trocou tudo, pelo amor de Deus, por um prato de lentilha.
devido ao cansaço do campo, à labuta, ao trabalho, a demora, o desgaste. Perdeu o prazer, o amor, trocou por uma coisa banal, passageira. Mas seja como José. Olhe para cá, seja como José. Deus lhe deu sonho aos 17. No caminho, se levantou as contradições. Mas na maior prova e teste da sua vida, ele disse: guarde-me Deus de pecar contra o meu Senhor. Você está ouvindo isso aqui nesta noite? Você está ouvindo isso aqui nesta noite? Conserve-se puro. Promessa está de pé. Mas eu te revelo nesta noite o caminho. Permanece puro, santo. Guarde-me Deus de pecar contra o Senhor. Por que, José? Porque Deus falou comigo um dia que o sol, que a lua, que as estrelas iam se inclinar, que os molhos de trigo iam se inclinar diante de mim. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Deus fala com você nesta noite e te revela um novo caminho para você. E é dentro da lógica e da expectativa humana. Vê os 3 jovens escravos, cativos, sem expectativa. Fornalha acesa, não se dobro, não me encurvo, porque os meus pais me ensinaram que eu deveria conservar, não ter outro Deus além de mim, e nem se dobrar diante de imagem de escultura. Permanece. Resultado, prosperou na província da Babilônia. Não pode fazer petição a outro Deus ou a outro homem, senão vai ser lançado dentro da cova dos leões. Daniel continuou fazendo o que antes costumava fazer, orando 3 vezes ao dia. A promessa está de pé. Chore-me, canto, rere-me, tere-me entre as. Você recebe a voz de Deus nesta noite para a sua vida aqui? Você recebe a voz de Deus para a sua vida aqui? O que Deus falou vai acontecer. O que Deus traçou para você está de pé. Eu me lembro que o pastor contara um testemunho de um certo jovem que o pai enviou ele para o exterior, para estudar, para se formar. E quando chegou no exterior, ele abraçou Cristo como Salvador, como Senhor. E os seus pais, que eram de outra comunidade, se sentiram mal e disse: vamos com pressa lá, para tirar isso da cabeça do menino. E quando chegou lá, diante do lugar onde ele estava, disse: meu filho, nós viemos aqui para tirar isso da sua mente, da sua cabeça. Ele disse: meu pai, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o Senhor tivesse chegado antes, dava tempo. Por quê? Porque estava na cabeça. Mas agora não dá mais tempo não. Por quê? Desceu para o coração. Está no coração aí? Não desista.
Não volte, não recue, vá na frente. Não deixe ninguém tirar do seu coração. A promessa de Deus está de pé para a sua vida. Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus comigo aqui 1 minuto. Receba a graça de Deus aqui. Só quem tem esta promessa no coração nesta noite, receba a graça de Deus aqui. Deus está, glória a Deus. Deus está te dando aumento de fé aqui nesta noite. Deus está te dando graça aqui nesta noite. Está impregnando no teu coração a sua voz. Canto rebinte ou camassou plemindia série minentra. Recebe a presença de Deus aí onde você está. Faz-me, Senhor, conhecer, saber o teu caminho, o teu propósito. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, te diz o Senhor. Eis que eu irei diante de ti. Ele anchor eminente ação, endireitarei aquilo que está torto. Você crê nesta noite que Deus está entrando como um D8, como um trator de esteira, aplanando o caminho, quebrando corrente, despedaçando porta de fé. Receba a graça de Deus aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração. Valorize o que Deus tem te prometido. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante para... Cante comigo. Nada de ficar sofrendo nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho. Você pode adorar a Jesus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Receba a força de Deus nesta noite. A promessa de Deus está de pé. Não temas que eu estou contigo. Não te assombre porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhado e confundido serão todos que se levantarem contra ti. Receba a ajuda de Deus nesta noite. Faz-me, Senhor, conhecer o teu caminho. Permanece no teu lugar. Continue adorando a Jesus. Quero que valorize o que você tem. Eu não sei se tem alguém entre nós nesta noite que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, um jovem, um adolescente. Nesta noite Jesus te trouxe aqui para revelar para você o teu propósito, os seus propósitos, a sua vontade. Se tem alguém perto de você ainda que não é evangélico, traga essa pessoa até aqui. Eu venho falar no valor que você tem. Adore a Jesus.